foi vertido em 3 grandes grupos que pensaram nos critérios de formação e que, no fundo, serviram de base para o regulamento das especialidades que hoje está em vigor. Esse regulamento foi sujeito ainda à discussão pública, portanto, e ao longo deste processo várias alterações foram sendo feitas e eu julgo que isto de alguma maneira mostra o quanto é que este processo tem sido participado. O modelo final é um modelo em 2 fases, 2 fases que são independentes. A primeiro estádio, digamos, corresponde às especialidades mais amplas, no fundo, às mais tradicionais, Psicologia da Educação, Psicologia do Trabalho Social e das Organizações, Psicologia Clínica e da Saúde. Estas áreas, no fundo, correspondem às áreas onde a maior parte dos psicólogos exerce, mas depois reconhecemos um conjunto de domínios específicos intitulados por especialidades avançadas, o coaching psicológico, a intervenção precoce, as necessidades educativas especiais, a neuropsicologia, a psicologia vocacional e desenvolvimento da carreira, a psicogerontologia, a psicologia comunitária, a psicologia da justiça, a psicologia da saúde ocupacional, a psicologia do desporto, a psicoterapia e a sexologia. Muito bem, só um aspecto importante de dar uma indicação que os primeiros segundos ou mesmo minuto do início desta sessão não teve áudio, portanto só um breve esclarecimento. Estamos aqui com o Dr. David Neto, membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e iremos responder às vossas questões. Preferencialmente agradecemos que colocassem as vossas dúvidas no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, muito embora esta emissão também passe no Facebook da Ordem dos Psicólogos Portugueses, no YouTube e lá está, no site também da Ordem. Muito bem, depois feita esta pequena introdução, Dr. David, a pergunta que se exige é, e enquanto estamos a começar a receber algumas questões dos nossos membros, mas alguém que queira agora iniciar o processo, o que é que tem de fazer? Sim. Antes de mais, ou seja, nós estamos na fase de equiparação. A fase de equiparação procura reconhecer os psicólogos que já estão no exercício da sua profissão e, no fundo, estamos numa fase cuja candidatura é até dia 30 de abril, a primeira fase das candidaturas, e destina-se a estes psicólogos mais séniores, digamos. Portanto, no fundo, eu julgo que o primeiro passo seria o psicólogo refletir um pouco sobre o seu percurso, refletir também sobre, digamos, quais são os seus objetivos em termos profissionais. Trata-se de uma só candidatura, portanto, a pessoa deve candidatar-se já, quer às especialidades, quer às especialidades avançadas a que se propõe. Por exemplo, não é possível a pessoa candidatar-se agora a uma coisa e depois, daqui a um mês ou 2 semanas, candidatar-se a outra. É uma candidatura única. Mas existe alguma flexibilidade neste processo, ou seja, por exemplo, vamos supor que falta 6 meses de exercício profissional para a pessoa poder ser especialista. Existe a possibilidade da pessoa submeter na mesma a candidatura, fica com o estatuto de candidato a especialista e depois tem até 4 anos para, no fundo, submeter a restante candidatura, ainda dentro das regras da equiparação. Na equiparação existe um limite. Desculpe, essa questão é importante. Portanto, um membro submetendo agora, mas deixando em aberto a este processo, mantém as regras da equiparação, certo? Não mudam as regras a meio do processo. Exatamente. Ou seja, no fundo, este processo de equiparação é extensível quer à experiência que a pessoa foi tendo, mas, por exemplo, falta algum elemento curricular ou qualquer coisa que de alguma maneira seja requerida, ainda existe a oportunidade da pessoa prosseguir com a sua candidatura. Existe um limite. O limite é a pessoa não se pode candidatar a mais do que 2 especialidades gerais, digamos, e a 3 avançadas. E pronto, mas no fundo estamos a falar de uma candidatura só. Ok. E diga uma coisa, Dr. David, que é, portanto, este processo é tudo feito através de uma plataforma, certo? Criada pela Ordem, etc. Como é que funciona esta plataforma? Sim. O que é que nos pode adiantar em relação a este processo e como é que funciona? Sim. O processo é relativamente complexo, mas nós procuramos traduzir esse processo mais complexo numa plataforma bastante simples. Nós fizemos vários testes e eu julgo que a plataforma simplifica bastante o processo, dá algum trabalho, mas é um trabalho que é simples de realizar. No fundo, o que a pessoa tem de fazer é, até dia 30 de abril, submeter o seu currículo e, no fundo, escolher as áreas a que se candidata. Esta é a primeira fase da candidatura. Subsequentemente, existe uma segunda fase da candidatura, que é, a partir do momento em que a pessoa submete a sua candidatura agora, tem 3 meses, ou então até dia 30 de junho,
para efetuar os pagamentos e para fazer o upload dos comprovativos. Mas tudo sempre feito na plataforma, ou seja, a plataforma permite a introdução do currículo, permite a candidatura e permitirá depois o upload, dos comprovativos e a efetivação do pagamento. E que elementos curriculares é que são considerados neste processo? São considerados, ou seja, para uma pessoa ter um determinado título de especialidade, são considerados 3 tipos de elementos curriculares. A experiência profissional, que inclui coisas como o trabalho dependente ou então o trabalho por conta própria, a formação, que no fundo inclui não só a formação formal como doutoramentos ou mestrados pós-Bolonha, mas também, eu meti uma imprecisão. Os mestrados já agora que são considerados são aqueles que não servem para a atribuição do título de psicólogo. Portanto, no fundo, ou é um mestrado pré-Bolonha, ou então, no fundo, é um segundo mestrado que a pessoa tenha realizado. Mas pronto, estava eu a dizer que a formação é também considerada conferências e formação profissional, e também um terceiro grupo de elementos curriculares são os outros elementos, que incluem aspectos como supervisão, terapia pessoal, ou orientação, por exemplo, de estágios, no fundo, e para cada um desses grupos de elementos a pessoa tem de ter um número mínimo de créditos. Não é? Ok, mas existem casos particulares depois? Sim, existem alguns casos particulares que são considerados. Existe o estágio da carreira, que no fundo era um título de especialidade que já existia associado ao exercício da profissão no Serviço Nacional de Saúde, e existe um processo simplificado de equiparação para as pessoas que fizeram esse percurso. A psicoterapia também não é abrangida pelo sistema de créditos, porque foi feito um conjunto de protocolos com as sociedades que de alguma maneira formaram os psicoterapeutas, e no fundo é reconhecida quem fez a formação nessas sociedades de uma maneira um pouco mais direta. Finalmente, o estágio profissional, quem fez estágio profissional da OPP pode usar esse estágio profissional no processo da candidatura às especialidades, sendo que quem é mais antigo e não fez o estágio da OPP tem uma pergunta equivalente no início do seu processo da candidatura. Ok. E há pouco o Dr. David estava a falar da questão desta fase, estamos agora na fase de equiparação. Qual a diferença, eu creio que esta é uma pergunta bastante pertinente, até qual a diferença entre a fase de equiparação e subsequente? Sim, há um aspecto que importa salientar, que é, como o processo das especialidades é um processo de certificação, a pessoa não tem de se candidatar já e pode se candidatar subsequentemente. No entanto, existem algumas diferenças que importam salientar. A primeira é que, neste momento, ou melhor, na fase regular, que é a fase que se inicia depois da equiparação, serão exigidos certos elementos curriculares. Portanto, os grupos de trabalho pensaram, por exemplo, na supervisão como sendo indispensável para a aquisição do título de especialista. Outra diferença é que, na equiparação, não há diferenciação entre a formação que é acreditada pela Ordem e a outra, sendo que no futuro vai existir. Outra diferença importante é que no futuro vai existir um elemento de avaliação, portanto a pessoa tem uma avaliação formal da candidatura, coisa que neste momento não existe, e a nível da formação estão delineados um conjunto de áreas que são consideradas obrigatórias para o exercício da profissão. Na fase de equiparação, como estamos a reconhecer a experiência anterior, no fundo o processo tem de ser necessariamente mais flexível também. Já tenho aqui algumas questões de alguns dos nossos membros para colocar, mas antes de avançarmos para esta fase das questões dos nossos membros, tem algum conselho que gostaria de dar para ajudar nas candidaturas? Sim. Nós temos recebido algum feedback do processo de submissão das candidaturas e se calhar existem algumas coisas que ajudam, digamos, no processo de candidaturas. Por exemplo, alguns dos nossos membros têm-nos dito que têm estado a fazer o processo de candidatura já nesta fase, por exemplo, com os currículos ao lado. Com os comprovativos ao lado, que de alguma maneira isto garante que existe uma coerência entre aquilo que é no fundo, a submissão do CV e os comprovativos que estão mais à frente. Algumas pessoas têm currículos muito longos, por exemplo, têm-nos dito que tem sido útil, por exemplo, não colocar o currículo todo, ou seja, por exemplo, têm estado a submeter as coisas para as quais têm comprovativos e, de alguma maneira, têm estado a ver no ecrã da candidatura, porque o ecrã da candidatura permite a pessoa ir vendo a pouco e pouco quantos créditos é que tem e, no fundo, tem estado a ajustar a sua candidatura aos créditos que tem e, no fundo, quando atingem
os créditos que necessitam e eventualmente acrescentando mais créditos para... Já não vale a pena, não é? Quando já alcançaram... Convém fazer alguma margem porque este processo ainda vai ser avaliado pelas comissões instaladoras. Portanto, por via das dúvidas, mais vale submeter os créditos que a pessoa tem e depois eventualmente um pouco mais. Há uma coisa que importa salientar. A pessoa pode fazer... Este processo é um processo que a plataforma permite que a submissão seja gravada, portanto a pessoa não tem de fazer isto num dia só, pode ver com o que tem, que créditos é que tem. Também não vão ser exigidos todos os comprovativos, isto é uma informação que é importante. Há algumas coisas que são muito antigas ou certo tipo de elementos curriculares não fazia sentido e então é por comprovativo de honra. Portanto, as pessoas podem ver, por exemplo, no ecrã 7, que de alguma forma tem os comprovativos que vão ser necessários e que, de alguma maneira, pode ajudar no processo da candidatura. Muito bem, Dr. David, muito obrigado. Vamos então avançar agora para as questões que estão a ser colocadas pelos nossos membros. A primeira questão que temos aqui é da Vera Ramalho. Qual a desvantagem de não estar inscrito numa especialidade? Isto é uma pergunta que não deixa de ser curiosa, simples, mas pertinente. Sim. A questão da Vera Ramalho é uma questão interessante, é uma questão que muitas pessoas nos colocam. A ideia das especialidades não é ser um processo que seja restritivo, mas existem vantagens associadas à inscrição, ou seja, ninguém é limitado por não se inscrever nas especialidades. Todos os psicólogos, nós somos antes de mais psicólogos e, como tal, de alguma forma, a nossa profissão é psicologia e não somos restringidos nesse contexto. O ter as especialidades é, no fundo, o reconhecimento de um percurso e uma certificação. Portanto, é possível que no futuro certas entidades possam, por exemplo, valorizar digamos, a aquisição das especialidades como forma de recrutamento das pessoas. Nós vamos disponibilizar, por exemplo, um diretório de especialistas, portanto é possível que os nossos clientes da psicologia possam usar as especialidades como critério na procura do profissional que desejam, no fundo. Portanto, não sendo algo que seja restritivo, porque isso foi uma coisa que foi importante desde o início, provavelmente é um reconhecimento e é uma valorização que vai ser útil no futuro. No fundo, lá está, é uma valorização, não está a colocar ninguém de lado, não é? Sim. Hoje em dia, por exemplo, quando se faz um concurso, pede-se um psicólogo que tenha 3 ou 4 anos de exercício profissional e numa determinada área. Sendo que não existe grande definição de qual é essa área e o critério temporal às vezes não é o melhor critério. É possível que no futuro os concursos possam pedir a especialidade se de alguma maneira virem que é interessante para as entidades. Muito bem. Tenho agora uma pergunta que foi colocada tanto pela Joana Rodrigues como a CulPsi, que suponho que seja uma organização, uma associação, um grupo. Portanto, a CulPsi e a Joana Rodrigues perguntaram como posso comprovar as minhas horas de experiência profissional em trabalho independente. Sim. A questão do trabalho independente é uma questão que tipicamente às vezes há algum trabalho no processo de candidatura porque é pedida à pessoa que calcule, digamos, o seu número de horas. Antes de mais, um elemento que será importante na comprovação do trabalho independente será a declaração que é pedida nas finanças. Esta declaração é pedida no site das finanças e no próprio site das especialidades nós temos informação de como obter essa declaração e isso pode ser usado como elemento de comprovativo. Para certos exercícios profissionais pode fazer sentido a pessoa ajuntar a essa declaração uma declaração, vamos supor que é para uma determinada entidade que esta pessoa exerce o trabalho independente. Pode fazer sentido pedir a essa entidade algum outro comprovativo que comprove, digamos, as atividades que a pessoa foi fazendo ao longo do tempo. Muito bem. Só uma pequena nota, temos neste momento mais de 450 pessoas a assistir, que eu acho que é muito, muito positivo. Mais uma questão, da Belinda Fátima. São duas questões. Os membros são obrigados a aderirem às especialidades? Isto é uma questão até que tem surgido várias vezes. Portanto, os membros são obrigados a aderirem às especialidades? E a outra questão, também da Belinda Fátima, é se tenho uma licenciatura na área de Psicologia Clínica, porquê é que tenho de aderir a esta especialidade? Sim. É uma questão pertinente, ou seja, ninguém é obrigado, é importante salientar isto, ninguém é obrigado a candidatar-se às especialidades e ninguém fica restringido na sua prática profissional por não aderir. Isto apenas é um processo de valorização e de certificação de um percurso que é feito. Relativamente à segunda questão, é uma questão que nos têm colocado bastante, ou seja, a questão do segundo ciclo. Se eu fiz um mestrado numa determinada área, se eu tenho que concorrer a essa área, ou se eu fiz um mestrado nessa área, se de alguma maneira fico restrito a ela. E não, a questão é não, ou seja, aliás, as especialidades situam-se a um nível pós-graduado, portanto é no fundo para pessoas que já terminaram a sua licenciatura e é muito mais relevante, digamos, a formação que a pessoa foi fazendo ou o exercício profissional que foi tendo
depois de terminar o curso do que propriamente a pré-especialização. Aliás, chama-se pré-especialização por causa disso. Nós terminamos o curso, inscrevemos na ordem, a partir disso somos psicólogos e podemos exercer nas várias áreas da psicologia. Então, desculpe, só para resumir, um membro que seja licenciado em Psicologia, na área de Psicologia Clínica, não é obrigatoriamente, quando for aderir às especialidades, não pode ir para a Psicologia Educacional, por exemplo, não é? Pode fazer todo sentido, sim. Ou seja, aliás, a mobilidade até acaba por ser a regra na psicologia. Muitas vezes há pessoas que tiram o curso na área educacional ou na área clínica e acabam por exercer, na maior parte do tempo, a seguir, noutra área. E, no fundo, o que conta para as especialidades é aquilo que acontece depois do final do curso. Okay, muito bem. Inês Almeida, uma questão deste nosso membro que nos pergunta: podemos nos candidatar agora, fase de equiparação, a especialidades gerais e posteriormente a especialidades avançadas? Sim. Ou seja, eu posso me candidatar agora a especialidades e a especialidades avançadas e, subsequentemente, posso candidatar-me a novas especialidades ou a novas especialidades avançadas. Eu, se calhar, sugeria à colega que se veja em função do seu currículo, porque também existe a possibilidade da pessoa candidatar-se não tendo ainda os critérios todos. E se de alguma forma lhe faltar alguns elementos, pode candidatar-se como candidato a especialista e depois completar a candidatura. E também, se tiver mais alguma dúvida, a psicóloga Inês Almeida pode até colocar, sim, depois ir à sua área pessoal. E há uma vantagem prosaica, que é, se a pessoa não tiver outras candidaturas, no fundo, entra já neste processo e faz o pagamento já e não tem de pagar mais por isso. Ok, isso é importante, de facto. Mais uma questão de Edvides Guerreiro. Tenho o estágio da carreira dos técnicos superiores de saúde, tendo obtido o grau de especialista em psicologia clínica. Esta é uma questão que tem surgido várias vezes, de facto. É suficiente enviar o diploma homologado pelo Ministério da Saúde? Sim. Sim, a questão da especialidade de psicologia clínica da carreira do Serviço Nacional de Saúde é uma questão que é importante. Existe um procedimento particular para pessoas que têm este grau. Este procedimento é um procedimento bastante simplificado. A pessoa apenas assinala no início que se pretende candidatar através deste reconhecimento e, no fundo, apenas tem de entregar um comprovativo desse grau. Agora, uma questão que é importante. Se, no fundo, a pessoa quiser candidatar-se a outras coisas, por exemplo, vamos supor que uma pessoa quer candidatar-se não só à clínica, mas também à psicoterapia. No fundo, depois é convidada a submeter o seu currículo e fazer uma candidatura regular. Ok. Muito bem. Ana Sousa e Isa Santos, 2 membros que fizeram a mesma questão. Podemos obter 2 especialidades diferentes? Sim. Sim, desde que a pessoa tenha os critérios para tal, obviamente. E já agora, qual o limite? Aproveitar e dizer qual o limite, quantas especialidades avançadas é que os membros podem candidatar? Para a equiparação, existe um limite que é 2 especialidades ou 3 avançadas. Não é o e 3 avançadas. Não. Portanto, ainda assim é um limite bastante flexível, no sentido em que, por exemplo, é difícil ter 2 especialidades e 3 avançadas. De qualquer maneira, no futuro, e em função dos critérios que a pessoa tenha, a pessoa pode candidatar-se às especialidades desde que tenha os critérios para tal. Portanto, a resposta às 2 colegas é que sim, podem candidatar-se a 2 especialidades. Muito bem. Agora é a Marta Costa que nos faz a seguinte questão. Qual a diferença entre uma candidatura à especialidade ampla e a uma avançada? Sim, é uma questão importante e eu, aliás, queria salientar um ponto, que é, ninguém pode ter uma especialidade avançada sem ter uma especialidade geral. Portanto, a pessoa pode candidatar-se a qualquer especialidade avançada, mas tem de ter pelo menos uma das Portanto, tem de ter gerais. A base, no fundo, não é? Eu digo gerais apenas para facilitar a comunicação, porque a designação não é essa. E pode ser qualquer uma delas. Portanto, eu posso, por exemplo, candidatar-me à educação, por exemplo, e simultaneamente a psicoterapia, apesar de psicoterapia estar integrada dentro da clínica. Os critérios são diferentes, ou seja, a pessoa pode ver no regulamento e no próprio processo de candidatura que exigem diferenças em termos da exigência e em termos da exigência relativamente a determinados elementos curriculares. Maria Jesus Candeias colocou esta questão. As horas de supervisão exigida na especialidade avançada em psicoterapia têm de ser feitas por um supervisor membro efetivo da OPP? É uma questão pertinente. Antes de mais, importa salientar um aspecto que é importante, que é a candidatura à psicoterapia é abrangida por um processo particular, no fundo. Ou seja, como a OPP estabeleceu um conjunto de protocolos com as sociedades de psicoterapia mais tradicionais, quem fez a formação, e essa formação normalmente igual a formação teórica, supervisão e psicoterapia de desenvolvimento pessoal, e fez nessas sociedades,
é reconhecido automaticamente, digamos. A única pergunta que fazem é se a pessoa concluiu ou não a formação, e se não concluiu, fica como candidato a especialista, se concluiu, à partida, fica como especialista. Para a colega estar a colocar essa questão, significa que, se calhar, ela vai candidatar-se através de um procedimento particular que existe apenas na fase de equiparação, que é, na fase de equiparação, e tendo em conta que alguns psicoterapeutas mais séniores não tinham feito a formação nas sociedades protocoladas, está criado um regime para estas pessoas que, no fundo, reconhece outras formações, outras psicoterapias e outras experiências, no fundo, e que a pessoa pode submeter individualmente. A apreciação desses elementos vai ser sempre pela Comissão Instaladora de Psicologia Clínica da Saúde. Portanto, no fundo, a pessoa deve submeter aquilo que tem e depois submeter à apreciação da Comissão Instaladora. A Inês Almeida tem mais uma questão, e é isto que nós queremos, que os nossos membros coloquem todas as questões que têm. A outra questão da Inês Almeida é quando é que a formação ministrada é aceita na experiência ou em outros elementos? A questão da Inês Almeida é uma questão que tem surgido. Nós já fizemos vários debates a nível regional e essa é uma questão que tem surgido com alguma frequência. A formação pode ser considerada quer como experiência profissional, quer como outros elementos. Normalmente a formação é considerada como experiência profissional, quando no fundo essa é a profissão do psicólogo, no fundo. E muitas vezes é englobado. Isto muitas vezes é mais relevante no contexto das organizações, por exemplo, em que os psicólogos fazem muita formação e dão muita formação como experiência profissional. Se a pessoa tiver uma formação especializada, ou der formação, mas essa formação for uma formação especializada na área de especialidade, no fundo pode submeter através de outros elementos. Portanto, se eu, por exemplo, der um determinado curso, ou fizer um workshop, ou qualquer coisa desse género, numa área mais especializada, eu posso usar esse elemento curricular na candidatura, na parte dos outros elementos. Muito bem, temos aqui mais uma questão de um membro, que é a Gerli Macedo. Por que não podem ser utilizados os mesmos dados para candidatura geral e avançadas? Eu não percebi a questão, desculpa. Por que não podem ser utilizados os mesmos dados para candidatura geral e avançadas? Mas podem, eu não sei se houve alguma informação que não esteja tão clara, mas um mesmo elemento curricular pode ser usado quer para uma candidatura a uma especialidade geral e para uma especialidade avançada. O que é que não pode acontecer? É um mesmo elemento curricular ser usado para duas especialidades gerais ou para duas especialidades avançadas. Portanto, vamos supor que, por exemplo, eu fiz supervisão no contexto da minha formação em psicoterapia. Eu posso usar essa supervisão quer na candidatura à especialidade avançada de psicoterapia, como na candidatura de clínica também. Agora temos a questão da Cláudia Correia, uma questão um pouco mais longa, que a Cláudia Correia diz o seguinte: boa tarde, a minha questão é, estando ainda a meio da formação de psicoterapia, se os módulos já feitos são considerados como formação, assim como, por exemplo, as horas de supervisão que já tenho feitas nestes quase 2 anos de formação. Não sei se quer que eu repita a questão, se percebeu aqui o ângulo. Não, eu acho que percebi. Isso acontece muitas vezes porque a formação em psicoterapia é uma formação longa, no fundo. No fundo, há aqui uma questão que pode ser importante, que é, primeiro, para a candidatura à especialidade de psicoterapia, se no fundo esta formação tivesse sido feita em sociedade protocolada, a pessoa submete a sua candidatura e pode ficar como candidata a especialista e tem 4 anos para concluir a sua formação. A formação que a pessoa já tiver tido, por exemplo, formação teórica, supervisão, a pessoa pode colocá-la e usá-la, por exemplo, na candidatura de clínica. Agora, há um aspecto que é importante, que é, no futuro, se a pessoa quiser usar essa formação para outras coisas, é importante ter em conta que não pode sobrepor depois, ou seja, não pode usar a mesma formação para 2 contextos em particular. Mas, para agora e para a equiparação, ela pode usar a formação, digamos, avulsa, que ainda não está concluída, no processo de submissão da candidatura a uma especialidade. Esta questão é da Sandrina, que é a seguinte: existe algum custo monetário associado à inscrição nas especialidades? Sim. Essa é uma questão que, obviamente, é sempre relevante para todos nós. Nós tínhamos 2 hipóteses relativamente aos custos da avaliação. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas, por exemplo, o processo de desenvolvimento das especialidades é um processo que tem os seus custos. Tem os seus custos em termos de comunicação, tem os seus custos em termos da construção da plataforma, tem um custo humano no sentido em que para cada especialidade existe um grupo de pessoas que fazem a avaliação das candidaturas. Só para terem uma noção,
Por exemplo, se eu me candidatar, eu posso candidatar-me à educação, à psicoterapia e à comunitária, por exemplo. É uma conjugação que às vezes faz sentido. Essa candidatura, que é um processo só, vai ser analisado por 3 grupos de pessoas diferentes. Portanto, é só para haver uma noção da dimensão disto. E nós tínhamos, no fundo, 2 hipóteses. A primeira era fazer como algumas ordens e aumentar o preço da cota para especialistas. Nós achámos que isso poderia ser uma forma de reduzir o acesso às especialidades e então acabámos por optar por fazer o pagamento apenas do processo. Portanto, no fundo, o que a pessoa paga nesta fase de equiparação, são 95 euros pela candidatura e depois 50 euros pelo averbamento do título, se a pessoa tiver o título. Há uma questão que tem surgido bastante, que é a seguinte, que é: não tenho formação em psicoterapia, entidade protocolada, mas se mesmo assim posso candidatar-me à especialidade avançada de psicoterapia. Sim. Eu já falei um bocadinho disso. No fundo, tinha a ver com aquele procedimento particular. Tendo apenas na equiparação e só na equiparação é reconhecida outra formação no contexto da psicoterapia. Isto, no fundo, para lidar com aquela questão dos psicoterapeutas mais séniores que tinham feito a sua formação fora da sociedade protocolada e que, no fundo, alguns deles até hoje em dia são sócios dessas sociedades. E, no fundo, sim. Portanto, no fundo, o que a pessoa tem de fazer é, na questão da psicoterapia, seleciona a psicoterapia, diz que não fez em sociedade protocolada e, no fundo, depois submete os elementos curriculares para apreciação da Comissão Instaladora. Muito bem. Nádia Pereira, a próxima questão. Boa tarde. Não existindo uma especialidade específica de investigação, esta questão de facto é pertinente também, os psicólogos e investigadores devem inscrever-se em que especialidade? Sim. A questão da Nádia Pereira foi uma questão que tem surgido ao longo do tempo. Eu, se calhar, posso responder a 2 níveis. O primeiro nível... Temos tempo para responder aos 2 níveis. Ainda bem. A questão é, por um lado, há certas coisas que são consideradas tão elementares que não fariam sentido ser consideradas como especialidade. Por exemplo, houve quem considerasse a questão da psicologia do desenvolvimento ou a avaliação psicológica possivelmente como especialidades e, no fundo, foi entendido ao longo deste processo e pelos grupos das pessoas que estiveram envolvidas na construção das especialidades que essas competências eram tão nucleares que, de alguma maneira, eram transversais às várias áreas. E eu imagino que a investigação também se insira um pouco neste contexto. Depois, esta questão também é frequentemente colocada por pessoas que fazem da investigação o seu exercício profissional. E essa é uma questão que muitas vezes levanta algumas questões, não é? Mas muitas vezes há pessoas que estão a fazer investigação e que, nesse contexto de investigação, realizam atos psicológicos. Ou avaliação psicológica, ou outro tipo de atos psicológicos. Faz sentido que eu não posso, um disclaimer, eu não posso, toda a apreciação dos elementos curriculares é sempre feita pelas comissões instaladoras, portanto eu nunca me posso pronunciar sobre situações particulares, mas pode ser considerada, nesse caso, como elegível, digamos, para candidatura, a investigação que envolva atos que são atos psicológicos, no fundo. Muito bem. A Salete Pires pergunta o seguinte: quando nos candidatamos à especialidade avançada, só posso restringir a minha atividade a essa especialidade avançada? Eu não sei se percebo bem a questão. Quando nos candidatamos à especialidade avançada, só posso restringir. Eu creio que a Salete Pires o que pergunta é se submetendo o seu processo a uma especialidade avançada, por exemplo, de psicogerontologia, se tem de exercer sempre, se pode exercer noutras áreas, claro. Suponho que seja isto. Eu espero que consiga dar uma resposta conveniente. Só pode exercer nessa área? Não, a questão aqui é se só pode exercer nessa área. Eu espero, no fundo, responder de uma maneira conveniente. Desculpe, só uma parte. Se não for bem esta questão, a Salete Pires, claro que pode recolocar a sua questão. Se a pergunta não for essa a sua questão, portanto, esteja à vontade para reformular. Sim, em última análise, mesmo que a gente não consiga responder hoje, nós temos contactos através da ordem e estamos a responder às questões todas que nos colocam. De qualquer forma, a pessoa não fica restringida no seu exercício profissional. Portanto, se eu tiver uma especialidade, por exemplo, de neuropsicologia, uma especialidade avançada, eu posso ter outras especialidades avançadas e posso exercer noutras áreas também. Em última análise, eu, enquanto psicólogo, posso eventualmente trabalhar, se for o caso, desde que de alguma maneira tenha a formação para isso, em neuropsicologia sem ter a especialidade avançada de neuropsicologia também. Portanto, a especialidade é sempre numa lógica de reconhecimento e de valorização. Portanto, não é limitativo, portanto. Não é limitativo. Portanto, a colega pode, obviamente, exercer noutras áreas e pode ter mais do que uma especialidade avançada.
e pode, no fundo, não ficar restringida no seu exercício profissional. Okay, muito bem. Carlos Filipe Martins Madureira. O que fazer com a formação frequentada antes do termo do grau académico? Porque não é considerada? Sim. A questão do Carlos Madureira é uma questão que é importante e que, de alguma maneira, até nos suscita, às vezes, alguns casos sensíveis, no fundo. A lógica é, mais tarde ou mais cedo, teria de haver uma linha de corte relativamente àquilo que era a formação que era considerada. No caso do exercício profissional, a coisa até é mais simples, porque eu só sou psicólogo quando estou inscrito na ordem ou quando estou no contexto de estágio. No caso da formação, no fundo a linha foi traçada no final da licenciatura ou do mestrado, para quem é pós-Bolonha, porque no fundo entendeu-se que as especialidades eram um processo de exercido na profissão e realizado por psicólogos, no fundo. Portanto, foi esse o limite e foi essa a justificação que foi entendida pelas pessoas que estiveram a trabalhar neste processo. Para fazer candidatura a duas especialidades avançadas diferentes, é necessário ter elementos creditáveis independentes para cada uma das especialidades? Pergunta o Márcio Linhares. Sim, a questão do Márcio Linhares é importante, ou seja, como os elementos não podem ser usados para duas avançadas ou para duas gerais, os elementos têm de ser diferentes para as duas especialidades, no fundo. Isto porquê? Porque para não criar situações de injustiça, porque no fundo depois estaríamos a valorizar pessoas que se candidatassem de uma maneira massiva a várias coisas, no fundo. Portanto, a pessoa deve escolher os elementos curriculares que são relevantes para uma candidatura a uma especialidade avançada e deve escolher elementos que são relevantes para outra candidatura. Sendo que existirão alguns elementos comuns que a pessoa deve escolher qual é a área que é mais adequada, digamos, no processo da candidatura. A Sílvia Pires deixa-nos a seguinte questão. Gostaria de saber se está prevista nova fase de candidatura às especialidades nos próximos anos. Sim, ainda bem que a Sílvia Pires coloca essa questão, porque é uma questão que é importante. Mais uma vez, importa salientar que o processo das especialidades não termina agora. O que termina agora é o processo de equiparação para reconhecer os psicólogos que já estão no exercício. Portanto, desculpe só a parte e desculpe estar a interrompê-lo, creio que pode ser importante e para os membros que não apanharam esta sessão desde o início, de explicar mais uma vez qual é a diferença entre a fase de equiparação e a subsequente. Sim. A fase de equiparação, como em todos os processos, como o próprio processo da criação da ordem, a fase de equiparação, no fundo, procura reconhecer os psicólogos que já exercem, no fundo, e que já têm competências na área, no fundo. Este processo de equiparação serve para eleger os primeiros especialistas. Já agora, esses primeiros especialistas formam o primeiro colégio das especialidades. Esse primeiro colégio das especialidades vai eleger o primeiro conselho das especialidades. Portanto, se a colega não tiver condições neste momento para se candidatar agora, ou se por qualquer tipo de motivo pragmático optar por não o fazer, pode sempre candidatar-se no processo regular, que se inicia depois do fim do processo de equiparação. Também pode arrancar agora com o processo e ter 4 anos para concluir, não é? Aquilo que sim, ou seja, no fundo, se a pessoa tiver condições e faltarem alguns elementos, pode sempre candidatar-se no estatuto do candidato a especialista e fica com 4 anos para concluir a sua formação. O Luís Gonzaga coloca-nos a seguinte questão. Qual é a especialidade adequada para os professores universitários envolvidos na formação inicial e graduada de psicólogos? A candidatura deve ser argumentada em função das UCs lecionadas, das unidades curriculares lecionadas? Sim. Essa questão tem a ver um pouco com a questão, é parecida com a questão da investigação. No fundo, aquilo que a pessoa pode submeter para a apreciação da Comissão Instaladora é, no fundo, a sua experiência letiva em determinada área da especialidade. Portanto, até é importante no processo de candidatura que a pessoa coloque, por exemplo, as unidades curriculares que foi submetendo, nas quais leciona. Se houver, por exemplo, supervisão, é importante reforçar isso, porque a supervisão é claramente um ato psicológico também. Ou se a pessoa estiver envolvida noutros projetos no contexto académico, pode ser importante reforçar isto no sentido de reforçar a importância de, por um lado, quer que o exercício da docência é feito na área da especialidade e, por outro lado, que envolve, no fundo, atividades que são dados psicológicos, se houver. Temos agora uma questão assinou NAT-M, poderá ser Natália, suponho, mas poderá ser, as opções são muito grandes, que é o seguinte: poderiam, por favor, clarificar a questão já respondida da metodologia de validação da experiência como trabalhador independente? Ok. Tentar explicar melhor aqui este processo. Ok. Então, se calhar vou mais uma vez responder a 2 níveis. Primeiro nível, o cálculo o cálculo das horas. Como é que a pessoa, no fundo, calcula as horas que correspondem ao trabalho independente? Muitos de nós trabalhamos ou em consultórios ou trabalhamos numa lógica de prestação de serviços
e de alguma maneira o que nos é pedido no contexto da candidatura é o cálculo do número total de horas. Porquê é que isto é feito desta forma? Basicamente porque não havia outra forma de o fazer. Enquanto que o trabalho por conta de outrem, num contexto de contrato, implica um horário semanal e torna-se mais fácil o cálculo das horas. Aliás, a plataforma calcula automaticamente. No caso do trabalho independente, como por definição não é um trabalho que seja submetido a um horário, é pedido o cálculo das horas. O que é que as pessoas podem fazer? Podem fazer várias coisas. Podem olhar para os seus recibos, no fundo, e no fundo, se cada recibo corresponder a uma hora, as pessoas ficam com uma estimativa das horas que fizeram. Em alguns casos, os recibos não correspondem às horas que nós fizemos. Por exemplo, há pessoas que fazem avaliação psicológica e passam um recibo por avaliação psicológica. E, no fundo, a pessoa tem de fazer o cálculo em função do número de horas que correspondeu àquele recibo. Outras coisas que às vezes ajuda é sugerir às pessoas que tenham uma olhadela às suas agendas. E outra coisa que ajuda é, eventualmente, se estivermos a falar em contexto clínico, olharem para os seus processos e calcularem as horas. Como no processo de candidatura a pessoa não tem de ser completamente exaustiva na sua descrição do trabalho independente, vamos supor que a pessoa trabalha em duas entidades e que numa entidade tem claramente as contas feitas, é fácil de fazer porque corresponde a um processo que já está feito. E noutra é mais difícil fazer este cálculo das horas. Eu sugeria à pessoa que desse uma olhadela na fase dos créditos, portanto, naquele ecrã em que se faz a atribuição dos elementos curriculares, para ver se aquela primeira entidade já é suficiente para atingir os créditos que a pessoa precisa em termos profissionais. Neste momento posso-lhe aqui adiantar que vamos com cerca de 500 pessoas a assistir, a assistir a este live streaming, que é muito positivo, de facto. Mais uma questão, da Cláudia Coelho. Boa tarde. Gostaria de saber se somos obrigados a colocar o número de horas num ato de inscrição nas especialidades. Caso seja necessário essas horas, têm que ser comprovadas pelas declarações? O número de horas apenas é pedido no trabalho independente. Não, deixe-me retificar. De facto, ou seja, existem de facto alguns elementos curriculares que perguntam o número de horas. Por exemplo, no caso das conferências é pedido, por exemplo, o número de horas, no caso da formação é pedido o número de horas. Idealmente, as pessoas devem procurar ter os comprovativos o mais detalhados possíveis, ou seja, por exemplo, no caso da formação, o ideal é que a pessoa tenha um comprovativo que descreva o número total de horas. Às vezes isso é completamente impossível. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso das conferências, em que muitas conferências já foram há alguns anos, por exemplo, e já não há propriamente ninguém a quem se possa dirigir para, no fundo, pedir esses comprovativos. O que é pedido às pessoas é que elas comprovem, no fundo, os elementos curriculares que estão a ser solicitados. Mas eu imagino que vai ter de existir algum bom senso na apreciação das candidaturas. Mas, sempre que possível, tentem encontrar comprovativos os mais detalhados possíveis e não se esqueçam de olhar para o ecrã 7, porque o ecrã 7 tem todos os comprovativos que vão ser pedidos. Portanto, se calhar, há muitas dúvidas relativamente a certos comprovativos que depois não se colocam se a pessoa for ver quais são os comprovativos que vão ser necessários. Também só à parte, hoje ou amanhã será divulgado um vídeo do passo a passo do processo, portanto poderá também ajudar os nossos membros a perceberem como é que é feito o processo de submissão. Sim. Mais duas questões, depois vamos fazer um breve intervalo. Temos esta questão do Edgar Pereira. Como contabilizo o meu tempo de trabalho numa entidade, 15 anos, onde, sendo psicólogo, não me limito apenas a uma das especialidades avançadas? Ok, a questão do Edgar Pereira ainda bem que a coloca, porque isso levanta-nos outra questão, que é, muitas vezes há pessoas que usam ou querem usar um determinado elemento curricular, nomeadamente a experiência profissional, na candidatura a duas especialidades, porque nesse contexto profissional faz sentido, e às vezes há, porque a psicologia tem cinzentos que são importantes, faz sentido haver uma candidatura ou a duas especialidades ou a duas avançadas. O que a pessoa pode fazer é, como não pode atribuir o mesmo elemento a duas especialidades, o que a pessoa pode fazer é dividir esses 15 anos, nesse caso do colega, em duas linhas curriculares, ou por os primeiros 7 anos e meio e depois os segundos 7 anos e meio, e usar os primeiros 7 anos e meio na candidatura a uma especialidade e os segundos 7 anos e meio uma candidatura a outra especialidade. É importante, no processo da candidatura, fundamentar muito bem, na fase de candidatura, na parte em que é pedido para descrever o elemento curricular, porque é que aquela experiência profissional é relevante para as duas áreas. Porque as comissões instaladoras vão ter de fazer essa apreciação, no fundo. E agora esta última questão, antes de irmos para um breve intervalo, da Inês Almeida, que
está bastante ativa, graças a Deus, ainda bem, é isso que nós queremos. Para comprovar a realização de projetos de intervenção, tem de se apresentar um relatório. Deve obedecer a algum modelo específico, portanto vou repetir que surgiu aqui uma confusão. Para comprovar a realização de projetos de intervenção, tem de ser apresentado um relatório. Deve obedecer a algum modelo específico? Se a minha memória não me falha, o regulamento exige que para um projeto dessa ordem exista um relatório. Porque, no fundo, ou seja, não é só simplesmente um projeto, tem de haver alguma formalização e tem de existir um relatório. Esse relatório não tem de estar publicado necessariamente. Às vezes as instituições têm os relatórios disponíveis, mas de uma forma não publicada. A pessoa poderia, eventualmente, usar isso no comprovativo desse elemento curricular. Mas eu sugeria que a colega fosse ver a esse ecrã 7, porque eu tenho ideia que esse elemento curricular é daqueles que não é pedido, mas eu não tenho a certeza, mas no regulamento isso pode ser clarificado. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos. Podem continuar a colocar as vossas questões, regressamos, como disse anteriormente, em 10 minutos. Muito obrigado por continuarem aí e até já. Muito boa tarde, mais uma vez, bem-vindos, mais uma vez. Estamos aqui com o Dr. David Neto, membro da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que nos está a responder a diversas questões colocadas pelos nossos membros sobre as especialidades. E antes de avançarmos, creio que seria interessante analisarmos qual o impacto que isto tem tido junto dos nossos membros. Neste momento devem estar a receber... Estamos aqui com um problema de áudio. Estamos aqui com um pequeno problema de áudio, não está de som. Estamos a tentar resolver estas questões técnicas que nos ultrapassam. Pronto, já está. Tivemos aqui um pequeno problema técnico em relação ao som, mas já está resolvido. Voltando um pouco atrás, estamos aqui a esta segunda parte da sessão de esclarecimento das especialidades, com o Dr. David Neto, membro da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, tentado a responder às mais variadas questões dos nossos membros. E antes de avançarmos para as diversas outras questões que ainda temos aqui para colocar, gostaria só de colocar uma pergunta ao Dr. David Neto, que era sobre o impacto que este processo tem tido junto dos nossos membros. Que neste momento devem estar a receber já uma revista dedicada exclusivamente às especialidades. Dr. David Neto, acha que tem havido uma boa receptividade? Tem algum número que nos possa adiantar? Sim. Aliás, antes de mais, eu acho que o processo das especialidades é um processo que tem atraído muita participação. Nós tivemos números impressionantes, por exemplo, tivemos 150 pessoas no Porto a discutir connosco as especialidades e números equivalentes em Lisboa, em Coimbra. Vamos continuar a fazer sessões a nível regional para descentrar estas sessões de esclarecimento das grandes cidades. Temos mesmo mais de 500 pessoas a assistir a este live stream neste momento. O que também é bastante positivo e é bastante indicador do interesse. Em termos de candidaturas propriamente ditas, nós temos já iniciadas cerca de 3.400 candidaturas, o que mais uma vez é um número impressionante, tendo em conta que passou pouco mais de um mês desde o início das candidaturas. E, aliás, aproveito para encorajar as pessoas a submeterem as suas candidaturas o mais cedo possível, porque nós estamos a responder às pessoas e aos problemas que surgem, mas é possível que exista um assoberbamento perto do final do prazo e, portanto, todas as pessoas que tenham interesse e possibilidade que o façam já. Muito bem, vamos então retomar as questões dos nossos membros. Temos já esta primeira da Cristina Cruz. Como podemos comprovar a nossa análise pessoal? Sim, a questão da Cristina Cruz é uma questão que é bastante interessante. Em algumas sessões de esclarecimento, houve algumas situações mais peculiares, no fundo, por exemplo, terapeutas que entretanto tinham falecido ou terapias que tinham sido feitas noutro país. E, no fundo, isso ilustra porque é que este é um daqueles elementos que não se exige, digamos, comprovativo. Ou seja, a colega não tem de pedir o comprovativo ao terapeuta, neste caso. Eu reitero a importância de... reparem no ecrã 7, vejam o ecrã 7, porque o ecrã 7 tem os comprovativos que vão ser pedidos
E, no fundo, O algumas ecrã destas- 7, desculpe só uma parte, o ecrã 7 da plataforma de submissão, não é? Exatamente, obrigado, Bart. Esse ecrã, no fundo, ilustra aqueles comprovativos que vão ser requeridos. E há muitas destas questões que podem deixar de se colocar, digamos, se a pessoa for lá ao ecrã em causa. Muito bem, temos agora a Ana Lima, que tem uma pergunta um pouco extensa. As declarações de funções exercidas numa mesma entidade servem como formato único dos créditos para as diferentes candidaturas ou é necessário ter várias declarações da mesma entidade consoante a função, como, por exemplo, psicoterapia, orientação vocacional, orientação de estágios académicos, formação? Ok. Esta questão é uma questão que é interessante, tendo em conta que muitas vezes os psicólogos exercem vários tipos de funções no mesmo Exatamente. contexto profissional. E a pessoa, no fundo, pode usar esses elementos curriculares na candidatura a mais do que uma especialidade ou mais que uma especialidade avançada. Isto muitas vezes é comum, por exemplo, no caso das escolas, em que algumas das especialidades avançadas ligadas à educação são feitas pelos mesmos psicólogos. Mais uma vez, é preciso algum bom senso, ou seja, é óbvio que se o comprovativo tiver um descritivo daquilo que a pessoa faz, esse comprovativo pode ser o mesmo comprovativo que é usado para as duas linhas de currículo. Portanto, a colega não tem de pedir dois comprovativos separados se o mesmo comprovativo servir para as duas linhas curriculares. O Edgar Mesquita volta a colocar outra questão, que é a seguinte. Basta os relatórios do IFP para provar que orientei estágios profissionais? A questão do Edgar Mesquita é uma questão que é interessante. Ou seja, aquilo que é pedido em termos de comprovativo é um comprovativo que prove, digamos, aquilo que a linha curricular assim o exige. Eu imagino que a orientação de estágios realizada ao abrigo desse programa, que seja certificado por uma declaração desse género, possa ser suficiente. Mas, mais uma vez, não me cabe a mim tomar... No fundo, à partida eu julgo que sim, mas não consigo dizer com absoluta certeza, porque compete à Comissão Instaladora fazer esse tipo de apreciação. De qualquer maneira, se houver algum problema num comprovativo que tenha sido submetido, a Comissão Instaladora pode requerer uma nova submissão de um outro comprovativo. Portanto, em última análise, se a pessoa... Desculpe, a própria Comissão Instaladora irá solicitar Exatamente. ao membro informações adicionais? Exatamente. Portanto, vamos supor que eu submeti um comprovativo para uma candidatura minha e que esse comprovativo não é entendido pela Comissão Instaladora como sendo adequado. A Comissão Instaladora pode pedir que... Ou se tiver dúvidas, pode se pedir tiver o esclarecimento, não é? Aliás, muito deste processo é um processo que passa pela declaração que o psicólogo faz no contexto da sua submissão da candidatura. Obviamente vai haver atos, no fundo, atos mais inspectivos, no fundo. Alguns colegas provavelmente vão receber contactos no sentido de clarificar alguns elementos curriculares. E, no fundo, isto é o que permite, de alguma maneira, haver uma flexibilidade entre aquilo que é o compromisso de honra que o psicólogo faz no exercício da sua candidatura e depois uma eventual atenção que possa ser dada pela Comissão Instaladora. Muito bem. A Raquel Moura deixa-nos a seguinte questão. Gostaria de saber porque é que são atribuídos menos créditos aos estágios profissionais realizados na área de estudos, 264 créditos, do que numa área diferente, 288 créditos. Sim. A questão da Raquel Moura é uma questão que às vezes nos colocam. O facto de aparecer lá um número inferior não quer dizer que sejam necessários mais créditos se a pessoa tiver feito o estágio na área. Portanto, é exatamente ao contrário. Ou seja, se, por exemplo, a colega tiver feito o estágio profissional na área de clínica, por exemplo, e quiser candidatar-se à área de clínica, ao sinalizar essa opção, os créditos que vão ser exigidos vão ser menores. Por isso é que o valor está lá inferior. Se a pessoa tiver feito um estágio fora da área, os créditos que vão ser exigidos são maiores. Portanto, no fundo, aquele estágio profissional conta a nível dos créditos e a nível da experiência profissional no processo da candidatura. E não faria sentido ser de outra forma, porque o estágio profissional da Ordem é o primeiro exercício profissional e, portanto, é um exercício que deve ser valorizado. A Sofia Dias tem aqui uma pergunta, de facto, relativamente complexa, que é a seguinte. Relativamente à formação recebida, como é que esta é avaliada atendendo à tabela dos códigos dos elementos curriculares considerada no regulamento? Exemplo, pós-graduação em formações recebidas pela DGE entram em que tipo de elementos? Ok. A questão da Sofia Dias também é uma questão que se coloca bastante, ou seja, a pós-graduação entra na opção
a primeira opção de formação, que é a formação profissional, no fundo, ações formativas, é exatamente esta a designação. E, no fundo, é pedido à pessoa, porque as pós-graduações podem ser diferentes em termos de número de horas, e é pedido à pessoa que submeta as horas da pós-graduação nesse contexto. Mas ela tinha colocado uma questão inicial. Eu repito, relativamente à formação recebida, como é que esta é avaliada atendendo à tabela dos códigos dos elementos curriculares? O Código dos Elementos Curriculares não engloba a formação, porque a formação, os créditos foram importados do sistema de acreditação da formação. Portanto, quem quiser saber exatamente quais são os créditos da formação, ou pode ver através da plataforma, ou pode ir ao site e ver nos documentos relativos à acreditação da formação. Okay? Mas aquela questão é importante, ou seja, a pós-graduação é incluída dentro das ações formativas, dentro da formação profissional. O Nelson Rodrigues deixa-nos aqui uma questão também interessante, que é em relação ao voluntariado. O voluntariado pode ser considerado para atribuições de créditos nas especialidades? Sim. A questão do Nelson Rodrigues é importante, até porque muita da experiência profissional de psicólogos, e eu estou aqui a falar, obviamente, de psicólogos, membros efetivos, é feita sobre a forma de voluntariado. No fundo, a nível das especialidades, eu imagino que a preocupação possa ser mais em termos do exercício profissional que foi feito, mais do que propriamente o tipo, ou a quantidade, ou a existência de remuneração ou não. Muito bem, temos a Ana, assina só a Ana, e diz uma breve questão. Porquê é que a obtenção de uma especialidade avançada implica a obtenção de uma especialidade geral? Sim. A questão da Ana é importante. Simples, mas importante, não é? Sim. A questão ou seja, as especialidades avançadas são pensadas ou foram desenhadas como sendo, ou seja, a lógica das especialidades é uma lógica de especialização progressiva. Portanto, no futuro, se calhar aquilo que fará sentido em termos normativos é um psicólogo iniciar a sua formação na área de especialidade e depois, progressivamente, adquirir especialidades avançadas. Por ser um sistema a 2 níveis, as especialidades avançadas estão integradas dentro daquilo que são as especialidades gerais. Portanto, não faria muito sentido a pessoa poder ter uma especialidade avulso, digamos. Uma coisa que pode ser útil, que é, como as especialidades avançadas estão integradas dentro de um colégio geral, também fará sentido a consideração dessa experiência profissional ou formação ou outros elementos no contexto da especialidade onde a especialidade avançada está integrada. A Mariana Lucas coloca-nos aqui uma questão em relação ao IFP. O estágio através do IFP, após estar como membro efetivo da Ordem, contabiliza para a experiência profissional? Sim. Ou seja, para a experiência profissional é contabilizada toda a experiência profissional que a pessoa faça, ou no contexto do estágio, e aí é colocado na pergunta inicial, ou subsequente ao estágio como membro efetivo, independentemente do contexto em que a pessoa tenha feito. No caso dos psicólogos mais antigos, antes de existir a OPP, o estágio profissional conta na mesma como experiência profissional, independentemente do momento em que ele foi realizado. A Helena Mendes deixa-nos aqui uma nota curiosa, que diz 3 questões de uma pessoa, portanto temos 3 questões. Eu vou ler as 3, depois se desejar, depois posso ir fazendo as outras. Posso ir fazendo uma a uma. A formação ministrada em contexto escolar para pais, educadores, docentes, em contexto escolar para pais, docentes, pode ser contabilizada? A segunda questão é, o mestrado integrado conta como créditos caso seja feito depois de uma licenciatura pré-Bolonha? E depois a terceira é, orientei o estágio de acesso à ordem, que tipo de comprovativo há que apresentar? Portanto, vamos à primeira, a formação ministrada em contexto escolar para pais, docentes, etc., pode ser contabilizada? No fundo, todos os elementos curriculares, neste caso estamos a falar de formação a pais em contexto, imagino eu, que educativo, não é? Diga, desculpa. Não... Isso é em contexto educativo. Contexto educativo, sim. Eu imagino que possa ser submetida. Todos os elementos, ou seja, a última palavra é sempre da Comissão Instaladora, mas podem ser submetidos não só elementos curriculares que são literalmente específicos da área, como elementos curriculares que, no fundo, são adjacentes à área. Ou seja, na atividade dos psicólogos, isso é muito comum em psicólogos, nas várias áreas, na clínica, em organizações, em contexto educacional, em contexto social. É muito comum os psicólogos não só exercerem atos que são completamente específicos da área de especialidade, mas também exercerem alguns atos que são mais transversais, no fundo.
E esses atos fazem parte daquilo que é a história da psicologia e podem ser considerados no processo de candidatura. Então esta formação que deu é considerada? Não é? Pode ser submetida no contexto do exercício profissional para a apreciação da Comissão Instaladora. A última análise, a última palavra é sempre da Comissão Instaladora, mas a maior parte de nós, no nosso exercício profissional, fomos fazendo coisas que são específicas da área da especialidade, mas também coisas que, no fundo, são paralelas, digamos, e que se enquadram dentro do contexto da psicologia e, como tal, podem fazer sentido ser Muito bem. A outra questão da Helena Mendes era o mestrado integrado conta com créditos caso seja feito depois de uma licenciatura pré-Bolonha? A regra é todos os elementos curriculares que sejam usados para o exercício da profissão de psicólogo não podem ser considerados para a especialidade. Ou seja, hoje em dia é psicólogo quem fez um primeiro ciclo, uma licenciatura em Psicologia, um mestrado em Psicologia e um estágio profissional. A nível académico, estes 2 graus que foram usados na candidatura a membro efetivo não podem ser usados. Se a pessoa tiver um outro mestrado a seguir a estes 2 graus, e esse mestrado, portanto, é um mestrado que vai para além daquilo que é obrigatório para ser psicólogo, esse mestrado pode ser considerado. Isto também é válido para as pessoas que fizeram licenciatura pré-Bolonha, em que, no fundo, na altura, o que era exigido era uma licenciatura de 5 anos. Quem fez o mestrado nessa altura, esse mestrado também é um mestrado adicional, digamos, e, como tal, esse mestrado pode ser considerado no contexto das especialidades. A terceira questão da Helena Matos é: orientei um estágio de acesso à ordem. Que tipo de comprovativo há que apresentar? Sim. Antes de mais, espero que a gente tenha respondido de maneira conveniente às 3 questões da Helena Matos. A 2 ainda, vamos agora à terceira. O estágio profissional da OPP, obviamente, seria daqueles elementos curriculares que não faria sentido pedir comprovativo, até porque a OPP tem essa informação. Portanto, a partir da colega nem sequer tem de submeter comprovativo relativamente a esse elemento curricular. Muito bem. A Catarina Corte perguntou o seguinte: a atribuição do grau de especialista depende sempre da avaliação de um relatório ou artigo? Pode ser qualquer tipo de artigo anteriormente feito pelo candidato? Se concorrer a uma especialidade e uma especialidade avançada, devo elaborar 2 relatórios ou artigos? Sim. Obrigado por essa questão. Isso mostra que a colega teve a ler o regulamento, o que é uma coisa de valorizar. Só que a exigência destes relatórios finais ou destes artigos apenas é exigido no processo regular, ou seja, na fase subsequente a este processo de equiparação. Na fase de equiparação não é exigido qualquer elemento escrito de avaliação. Okay? Portanto, a colega tem razão, mas não para agora. A colega tem razão para o futuro. No futuro, quem quiser fazer uma candidatura a uma especialidade ou uma especialidade avançada terá de apresentar um elemento de avaliação, que neste momento não é. Mas agora, neste momento, então, portanto, neste não é momento necessário. A Catarina Corte, então, muito bem. Está respondido. Temos Isa Santos. Quem se candidata a 2 especialidades irá pagar 2 vezes? A questão da Isa Santos também é uma questão pertinente. Na fase de equiparação, o pagamento é feito pela candidatura. Portanto, é um pagamento independentemente das candidaturas que a pessoa faça. Portanto, é um pagamento único apenas, nesta fase. Ok, muito bem. A Liliana Lobato deixa a seguinte questão. Está considerada a hipótese de haver futuramente a especialidade avançada em psicopatologia saúde mental? /saúde mental? Sim. Há uma coisa que é importante salientar, que é aquilo que está desenhado neste momento no regulamento, aquela estrutura que nós falámos no início da nossa conversa, é uma estrutura que certamente é flexível relativamente ao futuro. Ou seja, a psicologia é uma ciência e é uma profissão, digamos, que evolui bastante, é relativamente nova e, como tal, evolui bastante depressa. Portanto, eu acharia muito estranho se daqui a 10 ou 15 ou 20 anos a estrutura se mantivesse exatamente na mesma. Portanto, é possível que sejam acrescentadas novas especialidades ou é possível que sejam acrescentadas novas especialidades avançadas e o próprio regulamento já tem em consideração relativamente a esse caráter mutável da psicologia, digamos. Portanto, é possível que no futuro, eventualmente, essa área possa vir a ser considerada. A Joana Marques escreveu o seguinte: sou psicóloga educacional, estou a fazer especialização em psicoterapia. Posso candidatar-me à especialidade de psicologia clínica? Se a colega, ou seja, a psicoterapia está inserida no contexto da clínica, não é? Em termos da área temática, digamos. Se a colega tiver os critérios em termos de experiência profissional, em termos de formação
e em termos dos outros elementos que são requeridos para se candidatar à clínica, não há nada que a impeça de candidatar-se. A questão é, nós podemos candidatar-nos a várias áreas porque a maior parte de nós, psicólogos, trabalham em áreas que são diferentes. Se nós tivermos os critérios para a candidatura nas especialidades, nada nos impede que nós o façamos. O Francisco Teixeira deixa-nos aqui também uma nota curiosa que diz: esta questão seria longa pelo que é um resumo que faço. Obrigado, Francisco. Pela capacidade de resumo, de facto, temos de estar aqui atentos a esta questão porque tem aqui algumas nuances importantes. Trabalho em Psicologia do Consumidor e Estudos de Mercado, áreas já bastante conhecidas no âmbito da psicologia e muito utilizado no marketing e gestão, mas não surgem nas especialidades avançadas. Haverá vantagem em ser especialista em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações, estando essa especialidade tão longe da minha atividade? Ou seja, uma das questões que nós fomos colocando ao longo do tempo tem a ver com a questão do número das especialidades avançadas. Eu não sei se as pessoas têm uma noção, mas ao longo deste processo foram propostas 10 vezes mais, ou mais de 10 vezes mais, do que aquelas que, no fundo, resultaram do consenso final. Outra questão que às vezes nos perguntam é quem é que decidiu que eram estas 12 e não outras. E, no fundo, não há ninguém que tenha feito essa decisão. Foi um processo que emergiu, no fundo, dos momentos de debate que foram sendo criados. Foi um consenso, no fundo, não é? Sim. E provavelmente algumas áreas que as pessoas referem como possíveis especialidades avançadas são daquelas áreas que podem vir a ser consideradas no futuro. Eu não me cabe a mim dizer ao colega o que é que ele deve ou não deve fazer. De qualquer forma, ele situa essa área avançada no contexto daquilo que é a psicologia social ou daquilo que é a psicologia do trabalho e das organizações. Se no futuro essa área existir, não é? Seria uma área que estaria associada a uma especialidade avançada e, como tal, ele beneficiaria de estar inscrito, digamos, numa especialidade geral, digamos. Mas, mais uma vez, não me cabe a mim a dizer às pessoas o que é que elas devem ou não devem fazer. Eu sugiro ao colega, está a chegar a revista da Ordem, neste momento, que é um número dedicado às especialidades. Nós temos, essa revista é muito importante porque, para além de apresentar às pessoas quem é as comissões instaladoras, no fundo a pessoa pode ver as pessoas que estão envolvidas neste processo. É uma revista que também é interessante porque, no fundo, faz uma descrição das várias áreas e, ao fazer a descrição das várias áreas, a pessoa pode usar a revista como forma de reflexão também. A revista, assim, tal como sublinhou, que deve estar a chegar, senão, e tendo já chegado a diversos dos nossos membros. Uma questão aqui que não assinou. Há pouco falou de diferenças entre o período de equiparação e o período regular de candidaturas às especialidades. Que outras alterações vão existir? Não, isso não é uma alteração, ou seja, no fundo, essas diferenças já estão antevistas no próprio regulamento. Eu tenho ideia que aquelas que eu referi são aquelas que são as principais, ou seja, no fundo, a questão da acreditação da formação, que neste momento não conta e que no futuro vai contar, a questão das áreas de exercício, de formação em competências centrais e competências complementares que vão ser requeridas, a questão de certos elementos curriculares serem obrigatórios e a questão dos elementos de avaliação. Estes elementos já estão previstos pelo regulamento. Não fazia sentido considerar estes elementos no contexto da equiparação, até porque alguns deles não são possíveis. Por exemplo, o processo de equiparação da Ordem é recente, não é? E as pessoas apresentam formações de vários anos, portanto não fazia sentido considerar esse critério nesta altura. A ideia é que no futuro as especialidades se interliguem com a acreditação da formação no sentido de haver um maior controle da formação que é feita. E haver uma maior garantia que essa formação corresponda àquilo que é requerido pelas especialidades. Portanto, no fundo, essa exigência traduz este processo que vai sendo construído ao longo do tempo. Ou seja, eu imagino que no futuro exista maior articulação entre aquilo que é as especialidades e as questões da formação e imagino que exista outro tipo de iniciativas que possam facilitar o cumprimento dos critérios das especialidades. A Filipa Teixeira sublinha que esta questão ainda não foi dito nada sobre este assunto, que é o seguinte: os bolseiros de investigação que apenas têm desenvolvido esta atividade, como será reconhecida a sua experiência? Sim. A questão dos bolseiros é uma questão que tem surgido. Mais uma vez, o facto da pessoa ser bolseira ou não, em termos das especialidades, tem a ver com a questão do tipo de remuneração ou do tipo de contrato.
E, portanto, essa questão do ser bolseiro ou não ser não é o que pesa. O que pesa é aquilo que a pessoa teve a fazer enquanto bolseira. E se no contexto da investigação que a pessoa teve a fazer, esse contexto de investigação é relevante para a área de especialidade, ou se nesse contexto de investigação a pessoa foi realizando atos psicológicos, isso pode ser usado no contexto da candidatura. Não é? Mais importante do que propriamente o contexto, o que importa é a realização do exercício profissional que a pessoa vai fazendo, digamos. A Filomena Casalta deixa-nos a seguinte questão. Em relação à supervisão, ao longo da minha prática clínica, análise de casos clínicos, etc., tenho solicitado apoio e supervisão de uma colega que trabalha no hospital. Como comprovar a sua supervisão? Eu, antes de mais, remetia para o ecrã 7 para ver até que ponto é que esse é um elemento curricular que é exigido. Havendo necessidade de comprovar, no fundo, a pessoa pode... Neste caso estamos a falar de uma colega de... Em relação à supervisão, ao longo da minha prática clínica, portanto... Portanto, imagino que seja um contexto de supervisão formal. Sim. No fundo, eu tenho a ideia que esse é um daqueles elementos curriculares que não é de comprovativo obrigatório, mas a pessoa que confirme no ecrã 7. Há muitas destas questões que a pessoa pode ir vendo no próprio processo de candidatura. Em última análise, se for pedido, o que é pedido é uma declaração da colega que fez a supervisão. Não é? Ok. E submeter esse comprovativo, não é? Sim. A Ana César deixa-nos a seguinte questão. Como é feita a atribuição de créditos aos estágios profissionais quando ainda não existia a ordem e não estava em vigor a sua regulamentação? Sim. Quando estamos a falar de estágios profissionais antes da ordem, no fundo, esses estágios profissionais, como os estágios do IFP, por exemplo, contam literalmente como experiência profissional. Portanto, a pessoa deve submeter esse período de estágio profissional no contexto da experiência profissional e pode usar o estágio profissional como experiência profissional. Esse estágio era, na altura, realizado pelas pessoas que estavam habilitadas ao exercício da psicologia. Portanto, é em tudo igual às pessoas que hoje em dia são membros efetivos e exercem a sua profissão. Chamava-se estágio profissional porque antigamente não havia a designação de estágio profissional da ordem. Não é? Temos mais 10, 15 minutos no máximo, portanto agradecia aos nossos membros que colocassem as vossas questões, que ainda tenham, coloquem o mais depressa possível, porque já estamos Eu posso só salientar um aspecto que é importante. A própria plataforma responde a muitas destas questões. A própria plataforma, o próprio submeter da candidatura, a pessoa pode submeter, pode gravar, pode voltar no dia a seguir, pode gravar e ver em termos dos créditos que a pessoa tem, até que ponto é que esses créditos são suficientes. Se o ecrã dos comprovativos é particularmente útil para responder a muitas destas questões. Fazendo simulações, etc. Não é? E a nível da ordem, nós estamos a dar resposta a todas as dúvidas que as pessoas tenham, portanto, se quem tiver dúvidas pode entrar na área pessoal e escolher a opção de contactar-nos sobre este assunto e nós estamos a responder a todas as questões. Temos uma questão do Adelino Pereira. Atualmente desenvolve atividades de âmbito clínico e organizacional na mesma instituição. Sendo elementos da experiência profissional, é possível diferenciar estas atividades no acesso ao grau de especialista em psicologia clínica e psicologia das organizações? Sim, mais uma vez, ou seja, o facto da pessoa poder exercer duas atividades em áreas diferentes numa mesma entidade é possível. A pessoa, estando a falar de experiência profissional, a pessoa tem de, no fundo, pode dividir, vamos supor que a pessoa teve 10 anos a trabalhar nessa entidade, pode dividir esse elemento curricular em 2 períodos e, no fundo, descrever muito bem as atividades, que é muito importante a descrição nos elementos curriculares daquilo que a pessoa teve a fazer, porque a Comissão Instaladora vai atender a isso, e depois submeter metade da sua experiência profissional a uma área e outra metade a outra. Se tiver muito claro, por exemplo, vamos supor que a pessoa trabalha todas as manhãs numa área clínica e todas as tardes numa área organizacional, a pessoa pode submeter em alternativa esses mesmos 10 anos em 2 partes. A primeira parte, ou seja, a pessoa mete metade do período horário para uma área e metade do período horário para outra área. Portanto, isto são 2 formas de fazer a mesma coisa, matematicamente é possível. Portanto, a primeira é dividir 5 anos para um lado e 5 anos para o outro, e a segunda é dividir a semana ao meio e meter os 10 anos, mas dividir o horário. Portanto, se a pessoa tiver 40 horas de exercício profissional semanal, põe as primeiras 20 para uma área e 20 para outra, ou em função daquilo que for a realidade profissional da pessoa. O que é importante é nunca submeter o mesmo elemento curricular
duas coisas diferentes. Portanto, o mesmo elemento curricular, os mesmos 10 anos não podem ser submetidos a clínica e organizações, porque no fundo isso acaba por ser uma candidatura fraudulenta. A Filipa Valério deixa-nos a seguinte questão. Gostaria de saber se o grau de especialista irá substituir o grau de especialista criado no diploma sobre os técnicos superiores de saúde. Sim. Essa é uma questão que é importante. Antes de mais, é importante salientar que na lei da ordem, não é, refere que compete à ordem a criação de especialidades. Portanto, aquilo que são as especialidades de psicologia, desde que existe ordem, é uma competência da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, o que é interessante, porque no fundo é a própria classe que define quais são as suas especialidades. No entanto, já existia de facto um grau de especialidade anterior, que era o grau de Psicologia Clínica associado ao exercício na carreira técnica superior de saúde. Esse grau, por ser um grau que já existia, é reconhecido aqui, é a única exceção, por ser exatamente um grau. E, portanto, estamos a falar de dois processos que são diferentes. É provável que no futuro exista uma harmonização, tal como existe nas outras ordens, entre aquilo que é as especialidades da ordem e as especialidades no contexto da carreira. Na última revisão das carreiras, isso era um elemento que estava em cima da mesa. Portanto, é possível que, de alguma forma, esta harmonização exista no futuro. É possível, eu diria que é provável. Vamos então, agora neste momento estamos com cerca de 400 pessoas a assistir, o que continua a ser bastante interessante e bom, muito bom. Carlos Filipe Martins Madureira. O pagamento da candidatura penso que sejam 95 euros. Após aprovação, qual o montante a regularizar adicionalmente? Sim. Portanto, no fundo, o pagamento é dividido em dois tipos de pagamento. O primeiro é o processo da candidatura e o segundo é o averbamento do título. Ou seja... E este valor foi revisto há uns tempos, certo? Sim. Ou seja, nós revemos em baixa este valor porque, fazendo as contas, considerámos que era possível fazer este processo de avaliação de uma maneira fidedigna por um valor um bocado inferior, e daí que tenha reduzido até substancialmente. O processo de avaliação da candidatura é estes 95 euros. Os 50 euros subsequentes é por averbamento do título. Portanto, uma pessoa que não tenha um título de especialidade não terá de pagar este averbamento final. Ou então terá, quando de alguma forma regularizar a sua situação na fase dos 4 anos que são subsequentes. Exatamente. Agora a Mariana Lucas deixa-nos 4 questões, e são 4 questões que foram colocadas por outros colegas, portanto, creio que é interessante analisarmos estas 4 questões. Portanto, eu vou fazendo uma de cada vez, claro, e o Dr. David vai responder. A primeira questão é: gostaria de saber se me devo candidatar a uma especialidade avançada se prever que vou trabalhar nessa área nos próximos tempos, mas que neste momento ainda não tenho experiência nessa especialidade avançada. Sim, isso é um julgamento que a pessoa tem de fazer. Estando a iniciar, por exemplo, um exercício profissional numa área avançada, pode fazer sentido a pessoa candidatar-se de facto se, por exemplo, tiver os outros elementos necessários. O facto da pessoa candidatar-se como candidata a especialista, no fundo, é assumir que a pessoa irá ter os créditos necessários para os 4 anos subsequentes. Portanto, se faltar alguns elementos curriculares, ou se a pessoa já tiver formação, mas falta uma determinada componente, tem esta possibilidade como forma de iniciar já este processo. Aliás, a figura de candidato a especialista foi criada mesmo para admitir estes cinzentos. No futuro, por exemplo, vamos supor que existe a tal articulação com a carreira, por exemplo. Fará sentido que no futuro a pessoa possa fazer a sua formação da especialidade também no contexto do Serviço Nacional de Saúde, e daí esta figura do candidato a especialista. A outra questão da Mariana Lucas é a seguinte: as formações que contabilizam são só as reconhecidas pela OPP, têm comprovativos de formações que não contêm o número de horas, não podem contabilizar? Não, era um pouco como tínhamos falado relativamente há pouco, relativamente à questão das conferências. O ideal, obviamente, é os comprovativos terem tudo o que seja possível, e se a pessoa conseguir obter os comprovativos que são o máximo de escritores possíveis, as pessoas são encorajadas a fazê-lo. No entanto, mais uma vez, é preciso ter algum bom senso. Existem informações que são antigas, de entidades que já não existem, e então pode fazer sentido a pessoa submeter um comprovativo, mesmo que não tenha o número de horas. Eu perdi-me. Qual era a questão inicial? As formações que contabilizam são só reconhecidas pela OPP? Essa questão também é importante. No futuro, vai existir um período de diferenciação de 10 anos em que a formação acreditada vale mais do que a formação não acreditada.
Passados esses 10 anos, toda a formação das especialidades será a formação acreditada. Ok? Mas isto é só para o futuro. Na equiparação não existe diferenciação alguma entre aquilo que é a formação acreditada pela Ordem e a formação não acreditada. Portanto, toda a formação é considerada, sempre. Vamos aqui agora puxar um bocadinho pela sua memória. No regulamento, no anexo 3, falam de estágios profissionais. Esse estágio é o da OPP, mas contabiliza como experiência profissional? Sim. No regulamento e também na fase de equiparação, porque esse elemento aplica-se agora também à fase de equiparação, o estágio profissional é considerado. Quando estamos a falar de estágio profissional, estamos a falar de estágio profissional da Ordem. Ou seja, se existirem outros estágios profissionais, como os estágios profissionais do IFP, a pessoa pode introduzi-los como experiência profissional, se já foi feito como membro efetivo. O estágio da Ordem conta como, no contexto da candidatura à especialidade, e conta como experiência profissional. Agora, a contabilização é que é ligeiramente diferente, ou seja, no fundo o que acontece é, quando a pessoa assinala que fez o estágio profissional, é reduzido o número total de créditos que é exigido. Portanto, no fundo a pessoa não tem de fazer tantos créditos porque já fez o estágio profissional. Okay? A última questão, desculpe, a última questão da Mariana Lucas é: em que situações é que se tem de fazer um estudo de caso ou relatório de projeto? Requisitos qualitativos adicionais. A realização desse estudo de caso será apenas feita no futuro, ou seja, na parte de equiparação não existem qualquer elementos escritos de avaliação. Portanto, a pessoa não tem de fazer nenhum tipo de relatório, nenhum tipo de produção de um elemento escrito para a avaliação. No futuro, portanto, fim do processo de equiparação, eu não sei se calhar pode fazer sentido a dar uma panorama dos timings. Sim, claro. O processo de equiparação é para reconhecer os psicólogos que já exercem. Esse processo de equiparação termina com a identificação dos primeiros especialistas e esses primeiros especialistas elegem o primeiro Conselho das Especialidades. Portanto, nas próximas eleições está prevista a eleição dos Conselhos da Especialidade e os Conselhos de Especialidade farão o papel de identificação e classificação e avaliação dos futuros especialistas. Portanto, no processo no qual estamos agora e que termina a 30 de abril, a pessoa, em termos da candidatura, estamos no processo de equiparação. No futuro, e neste processo de equiparação não existem os tais elementos de avaliação. No futuro, portanto, depois das eleições e depois de eleito o primeiro Conselho das Especialidades, já estamos dentro do processo regular e então já existem aquelas diferenças que nós falámos há pouco. Tenho aqui uma questão da Ana, que é a seguinte: estando a formar-me em Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça, gostava de saber em que especialidade geral devo-me candidatar. Sim. A questão da Ana é uma questão bastante pertinente, até porque a questão da Psicologia da Justiça é uma questão que tem sido colocada ao longo do processo da criação das especialidades. Eu não sei se as pessoas têm ideia, mas a área da Psicologia da Justiça corresponde à quarta área mais em que a maior parte dos psicólogos exercem, sendo que estamos a falar de cerca de 3%, se a minha memória não me falha, de 3% dos psicólogos. As três áreas principais, que são a clínica, a educação e as organizações, correspondem, de grosso modo, aos outros 97%, 96%. A terceira área maior é a área de social e das organizações, que tem cerca de, se a minha memória não me falha, cerca de 16% das pessoas. Ok? Mas eu posso estar enganado. Mas esses dados estão divulgados no site da Ordem. Outra questão que foi importante no que concerne às questões da Psicologia da Justiça e da Psicologia Forense tinha a ver com o facto de muitos psicólogos que trabalham nesta área trabalharem também em contextos clínicos. Os nossos censos indicavam que uma percentagem importante de psicólogos que trabalhavam nesta área trabalhavam também em contextos clínicos e até alguns contextos, como por exemplo os contextos das prisões, por exemplo, ou contextos como psiquiatria forense, muitas vezes situam-se em contextos que são eminentemente clínicos. Daí que neste momento a opção que tenha sido tomada tenha sido de considerar a Psicologia da Justiça como uma especialidade avançada que está integrada no Colégio da Clínica. Isto até porque a maior parte dos psicólogos que trabalham noutras áreas trabalham em contexto de clínica também. Portanto, eu aconselhava a colega a ver o seu currículo, a ver o seu percurso e ver se faz sentido esta candidatura ou não. Vamos então agora às três últimas questões. Já estamos aqui a chegar à hora definida como final deste live streaming. O Edgar Mesquita
deixa-nos a seguinte pergunta. Possuir mestrado em Estatística ou similar, não diretamente em Psicologia, contribui para valorizar a experiência formativa na especialidade avançada? É uma questão pertinente, até porque há pouco dissemos que formações fora da área podiam ser consideradas. Fora da área no sentido de adjacentes. Eu não sei se o mestrado em Estatística pode ser bem compreendido no contexto da Psicologia. Eu julgo que se a pessoa, por exemplo, fez um mestrado numa área que não tem a ver com a área da Psicologia e quer a submeter no contexto da especialidade da Psicologia, deve fundamentar bem porque é que esse mestrado é relevante. Eventualmente, isto depois pode ser uma coisa que seja considerada pela Comissão Instaladora. Ou seja, há muitas áreas da psicologia que acabam por ser áreas que são adjacentes. No contexto das organizações, por exemplo, é muito comum os psicólogos terem formações que são em áreas adjacentes, mas que de alguma maneira fazem sentido em contexto profissional. Muitas vezes existe aqui um certo cinzento no meio desta apreciação e daí que a apreciação tenha de ser feita por pessoas que são entendidas e reconhecidas na área e que são idóneas neste processo de avaliação. Eu acho que o melhor conselho é, se a pessoa quiser usar esta formação, que fundamente muito bem porque é que o mestrado, que no fundo não se situa dentro da área da psicologia, que foi esse meu entendimento, se é relevante, mas que fundamente bem. Muito bem, temos aqui algumas questões uma questão partilhada por várias pessoas, que é a experiência de trabalho no contexto de bolsa de investigação pode ser considerada? A experiência de trabalho no contexto de bolsa, mais uma vez, o que para nós é mais relevante não é tanto a modalidade com que a pessoa teve a fazer o exercício da profissão, mas o tipo de exercício que a pessoa teve a fazer. E isto é uma questão que é importante porque muitas vezes há psicólogos que trabalham sobre outros chapéus, digamos, em termos contratuais ou em termos de ligação à entidade. O que é importante é a descrição daquilo que a pessoa teve a fazer no âmbito da psicologia e a descrição de porque é que esse exercício ou esse elemento curricular é relevante para a candidatura à especialidade. Isto independentemente de se a pessoa esteve a fazer no contexto de bolsa ou num outro contexto qualquer. Okay? Há muitos psicólogos que trabalham, de facto, através de outros rótulos ou através de outras nomenclaturas, mas que exercem psicologia. E o que nos interessa é literalmente o exercício da psicologia. Ana César, agora para terminar, a última questão. Ana César deixa-nos a seguinte pergunta. O pagamento do averbamento de especialidade é 50 euros por cada especialidade geral e outros 50 euros por cada especialidade avançada? Ou falamos de 50 euros pelo averbamento total das especialidades? Sim. Portanto, todos os pagamentos das especialidades são feitos por candidatura. Portanto, por total de candidaturas. Portanto, no fundo, a pessoa paga o processo de equiparação apenas. E isto é válido quer para o pagamento do processo de candidatura, quer para o averbamento. Dr. David, só há pouco disse alguns números, do número de processos que já tinham sido iniciados. Pode-nos adiantar mais alguma informação sobre o número de sessões que já foram feitas, onde é que foram feitas, se contaram ou não com muitos membros que acompanharam? O que é que nos pode adiantar sobre este processo das especialidades, da criação, sessões de esclarecimento, etc.? Sim. Ou seja, antes de mais, se calhar eu até dava uma tónica um bocadinho diferente, que é, nós temos estado a falar aqui em muitas questões de detalhe que são de facto importantes e que ajudam as pessoas no contexto da sua candidatura, mas este processo de criação das especialidades é um processo que tem sido ansiado pelos psicólogos, eu diria quase que desde a criação da Ordem, ou seja, desde a criação da Ordem, desde o primeiro mandato, que as pessoas nos iam colocando, então quando é que surgem as especialidades? E nós quisemos fazer isto com calma e quisemos fazer isto de maneira a envolver as pessoas, e por isso é que demorou estes anos para garantirmos que tínhamos um processo que se adequava à realidade portuguesa. E eu acho que é importante salientar que nós estamos num momento histórico, ou seja, nós estamos num momento em que a nossa profissão se pensa a si própria em termos de especialidades e em termos de áreas mais específicas de especialidades avançadas, e eu acho que isto é importante, e eu acho que isto reflete, ou é refletido na participação dos membros. Nós, em termos da participação dos membros na discussão pública, em termos da participação dos membros na proposta de ideias e na proposta de áreas e na proposta de critérios, tivemos níveis de participação que
que ultrapassam claramente outras formas de participação que nós solicitamos. E isto mostra o interesse dos psicólogos e é importante salientar este aspecto. Nós temos tido muita participação nas sessões regionais, temos tido muita participação nos fóruns que colocamos à disposição dos psicólogos em contexto online, e isto mostra o interesse dos psicólogos por este processo e é importante que nós participemos nele, digamos. E estão previstas mais sessões de esclarecimento? Estão previstas mais sessões de esclarecimento. Nós fizemos as primeiras nas principais cidades, em termos de tamanho, mas vamos fazer sessões mais próximas em outras cidades mais pequenas, nas ilhas, na Madeira, nos Açores, em vários contextos, de maneira que toda a gente tenha a informação que é necessária. No site da Ordem existe uma página das especialidades, onde tem um conjunto de informações que são úteis. Tem FAQs que respondem a algumas questões Irá ter centrais, o vídeo? Irá ter o vídeo. Tem um conjunto de documentos de apoio. A própria plataforma tem o simulador, que uma pessoa pode ir lá submeter e ver, não é? E, portanto, a pessoa, no fundo, tem sempre a possibilidade de ver o que é que o seu currículo permite e ver o que é que será exigido, de maneira a, quando clicar no botão submeter, tenha toda a informação disponível. Muito bem. Dr. David Neto, muito obrigado. Muito obrigado também a todos os nossos membros que nos acompanharam nesta hora e meia de sessão de esclarecimento. Este vídeo será muito brevemente disponibilizado online para que possam rever e eventualmente tirar outras dúvidas que não tenham sido esclarecidas agora na parte final, mas tenham sido respondidas na parte inicial do vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, podem ir à vossa área pessoal, categoria especialidades, deixar as vossas questões. Estamos a responder com um elevado grau de rapidez e de eficiência. Portanto, contamos com as vossas sugestões, até dúvidas, e estamos aqui para isso mesmo. Portanto, muito obrigado e até breve.